amados. Nós estamos aqui diante do nosso Deus para trazer para vocês o estudo em João capítulo 15. Semana passada nós tratamos dos 8 primeiros capítulos, que nós intitulamos Permanecer em Cristo. E hoje nós vamos ver a segunda parte, que é permanecer no seu amor. Mas antes de tudo, vamos ter uma palavra de oração e depois nós vamos ler o texto da palavra do Senhor. Então oremos. Senhor nosso Deus, peço, Senhor, misericórdia e graça, Senhor, para este estudo da Tua Palavra, que o Senhor nos dê a graça de estarmos transmitindo para a glória do Senhor, e o Senhor seja glorificado, Senhor, o Senhor seja honrado. Quero louvar o Senhor por tudo que o Senhor tem feito. Pedimos que o Senhor dê a graça que possa ser descoberta a cura para essa pandemia, e que o Senhor seja glorificado. Para a glória do Senhor, te peço a Tua proteção e proteção para todos nós, para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos na leitura do nossos versículos. Hoje nós vamos estar pregando de 9 a 17, mas eu gostaria de estar lendo o contexto, para a gente não estar esquecendo ali do que nós vimos semana passada. Então eu vou ler desde o primeiro. Então fala assim a palavra de Deus: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo fruto que der fruto ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar se não permaneceres em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu em vós, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo, secará e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permaneceres em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vós tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu também vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto eu vi de meu Pai, eu vos tenho dado a conhecer. Nisto não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos conceda. Isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Senhor, nós mais uma vez estamos aqui em oração diante do Senhor, pedindo que o Senhor nos dê a graça e o entendimento para aprendermos da sua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Aprendemos, Senhor, irmãos, pela palavra de Deus, aprendemos do Senhor semana passada, que aqui Deus usa o recurso de uma figura de linguagem para se revelar a nós. Então ele diz que ele é a videira verdadeira e que nós somos os ramos dessa videira. E que seu pai é o agricultor. Ele está dizendo isso para mostrar a unidade que existe entre ele e o Pai, e quer que nós também fiquemos juntos nessa unidade junto com ele. Ou seja, se nós somos o ramo desta videira, que Cristo é a videira, então a única coisa que ele quer que nós façamos, a única coisa que ele requer de nós, que ele diz que nós temos que permanecer nele,
Ou seja, o ramo o que tem que fazer? Ele tem que permanecer na videira. Quando ele permanece na videira, tudo que é necessário para a vida daquela videira é tirada das raízes, do tronco, está vindo e vai para os ramos da videira. Todos os sais, a água que ela precisa para dar o fruto, que o ramo é o que vai dar o fruto, aquela rama da videira que vai dar o fruto, para dar o fruto que vai precisar, tudo aquilo que ela vai tirar da terra. E o Senhor Jesus está se comparando àquele no qual nos nutre, nos dá o poder, nos dá força, nos dá o querer. Por isso que ele diz na sua palavra que Ele é quem efetua em nós o querer e o efetuar. Mas, por outro lado, nós temos que permanecer na videira. Seria o quê? Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Então, enquanto nós desenvolvemos a nossa salvação, Ele vai estar operando em nós esse fruto, vai estar operando em nós tudo aquilo que nós necessitamos para que nós demos fruto. Então ele diz que da nossa necessidade de permanecer na videira. Se não permanecermos na videira, nós vamos estar secos, sem utilidade, sem serventia. E como um agricultor que tem uma videira, se tem alguns ramos que estão secos, ele vai lá e corta. E aqueles que estão assim, precisando de poda, ele vai lá, poda aquele ramo, as coisas daquele ramo que não está bom, para que aquela videira ou aquele ramo dê muito mais fruto. É assim que o Senhor Jesus faz conosco. Nós já temos o Senhor Jesus como Salvador. Ele já é o nosso pastor. Aqui diz, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então, essa passagem não está falando de salvação. Então podemos dizer que essa passagem está falando da nossa comunhão com o Senhor, de permanecer nele. Então não é ser cortado da videira, não é perder a salvação. Ser cortado da videira é realmente está perdendo o privilégio da comunhão do Senhor. Então se eu não permaneço nele, eu não posso dar fruto. Então eu necessito estar nele. Então por outro lado eu preciso para estar nele, mas por outro lado é confortante saber que nós temos uma unidade com Deus. Nós temos realmente essa unidade que Ele quer que nós tenhamos com Ele, para que demos fruto. E no finalzinho de onde nós já vimos, Ele quer que permanecemos nele, as suas palavras permanecem em nós, para que tudo quanto pedimos seja feito. Então, aqui nós temos então a promessa, para quem está permanecendo nele, uma promessa de resposta de oração. Tudo que pedir será feito. Então não haverá nenhuma resposta de oração, não haverá nenhum pedido de oração que não haverá resposta de oração. Uma resposta positiva. Porque quando nós estamos permanecendo na videira, nós não vamos pedir com motivos egoístas. A palavra de Deus diz, pedi e não recebeis, porque pedis mal para esbanjardes os vossos prazeres. Então eu não vou ter essa atitude de esbanjar nos meus prazeres, porque eu estou permanecendo em Cristo, estou em comunhão com Ele, eu estou sintonizado e eu estou sabendo o que é a sua vontade. Então nisso nos faz lembrar aqui da passagem que diz o seguinte, lá em Romanos 12, 1 e 2, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, é uma renovação, o renovar da mente, o não conformar com o mundo, não deixar que o mundo faça a nossa mente, faça a nossa cabeça, é não nos amoldar aos moldes do mundo, é não aceitar os rudimentos do mundo, não aceitar as ditaduras do mundo, deste mundo ímpio, mas realmente ser renovada a nossa mente, tirar aquilo que ainda resta do mundo na nossa mente, aqueles pensamentos que nós sabemos que são incitados pelo príncipe deste mundo,
que são excitados por pensamentos ateístas, por filosofias vãs. Então nós vamos estar retirando isso e colocando a palavra de Deus nas nossas vidas. Então por isso que a palavra de Deus está falando assim, ó, permanecer em mim e as minhas palavras permaneçam em vós. Então quando a palavra de Deus está permanecendo em nós, a palavra de Deus faz parte da nossa vida. Ela agora, nós não vivemos sem a palavra de Deus. Nós não vamos respirar sem a palavra de Deus. Nós realmente sonhamos com a palavra de Deus, nós pensamos nela. Nós nos ocupamos com ela. Ela se torna a coisa mais importante da nossa vida. E a pessoa de Jesus Cristo se torna a pessoa mais importante da nossa vida. Então se a palavra se torna a coisa mais importante, Cristo se torna a pessoa mais importante da nossa vida. E o Senhor fala aqui, o resultado disso tudo é que nisso é glorificado, ele diz, nisso é glorificado meu Pai. Então, o Deus Pai é glorificado quando nós permanecemos em Cristo e as suas palavras permanecem em nós. Essa é a grande bênção dessa passagem. Então nós traremos glória ao Pai quando nós dermos muito fruto. Então quando nós dermos muito fruto. E assim ele diz, assim nos tornareis seus discípulos. Nos tornaremos seus discípulos. Ou seja, quanto mais da palavra permanecemos nele e na sua palavra, mais vamos ser instrumento da glória de Deus, mais vamos dar fruto, e mais vamos querendo aprender, nos tornamos discípulos de Deus, discípulos de Cristo. Mais queremos aprender mais fome e sede da palavra. Por isso que a palavra de Deus diz no Mateus capítulo, lá no Sermão do Monte, dizendo, bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eu vou querer mais, porque eu sou um discípulo dele, quero aprender mais e mais dele. Então esse é o resultado daquele que permanece em Cristo. Então no segundo ponto desse estudo, que é o nosso foco de hoje, nós devemos permanecer no seu amor. Então a palavra de Deus começa aqui no versículo 9 dizendo o seguinte: como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Então ele está dizendo, permaneça no meu amor. Permanecer no amor de Cristo. Esta é a exortação que nós temos aqui no versículo 9. E ele compara, como é que eu permaneço no amor de Cristo? Assim como o Pai me amou, assim como o Pai amou a Cristo, diz ele também, eu vos amei. Irmãos, ele vai mostrar aqui como é que é o amor dele. Ele vai falar assim, ó, ninguém tem maior amor do que esse, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Então, é assim que Deus nos amou, é assim que Deus nos ama, provando o seu amor. Deus prova seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós. Então, Cristo prova seu amor pelo fato dele ter se oferecido voluntariamente por nós, dando a sua vida por nós. Então, isso seria bastante para nós queremos servir a Ele. Isso seria bastante para nós fazermos a vontade dEle. E Ele então diz, olha, como eu vos amei, permanecei no meu amor. Como é que eu permaneço no amor de Deus? Então essa é a pergunta importante. Como é que eu permaneço? E ele mesmo vai explicar. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Então como que eu permaneço no amor dele? Guardando os mandamentos. Mas os mandamentos voltando lá no Velho Testamento, guardando todas aquelas 10 leis lá do Decálogo. Seria isso? Não, ele mesmo vai falar aqui o que é. Então, se guardar os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Ele vai dizer para nós que o meu mandamento, versículo 12, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Então guardar o meu mandamento é amar uns aos outros. Então o Senhor Jesus mesmo, se você for lá para Marcos capítulo 12,
verso 30, 31, ele vai falar o seguinte, que o amor, o mandamento, os mandamentos de Deus se reduzem em 2 mandamentos. Então, o primeiro mandamento se reduz, na verdade os 2 resumem-se numa palavra, que é amor. Amar a Deus e amar o próximo. Amar a Deus, ele dá essa destaque ali em Romanos 12, 30, amar a Deus de todo o seu entendimento, de todo o seu esforço, de toda a sua, de todo o seu coração. Então eu vou amar a Deus com tudo aquilo que eu tenho, com todo o coração, de todas as forças, com tudo eu vou amar a Deus. Deus vai estar acima de tudo, de todos. Acima de tudo e de todos. Deus vai estar acima da minha família, acima da minha esposa, dos meus filhos. Deus vai estar acima do meu trabalho. Deus vai estar acima de qualquer outra coisa. Eu amo a Deus acima de tudo. Esse é o mandamento. É o primeiro mandamento. E o segundo, tão grande quanto esse, é amar o próximo como a ti mesmo. Então esse é que ele vai estar falando aqui. O meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros. E ele está dizendo aqui, amar uns aos outros é exatamente o amor que eu vou ter de um para com o outro. E aqui eu creio que ele está se referindo à igreja, porque a igreja que pode ser recíproca no amor. Uns aos outros quer dizer que eu amo e o outro me ama também. Então ele está se referindo ao amor que há, um amor fraternal que há na igreja. Esse amor fraternal é o amor também de sacrifício que eu vou estar fazendo uns para os outros. Eu devo amar também o pecador, devo amar, mas aqui eu creio que ele está falando do amor fraternal, do amor uns para com os outros, porque da mesma forma que eu amo, o outro também que permanece em Cristo também vai me amar da mesma forma. Então ele quer que essa unidade na igreja exista. Essa unidade vai ser unida, nós vamos ser unidos pelo amor. Assim como a unidade que há entre o Pai, Filho e Espírito Santo, tem essa unidade por causa do amor que eles têm uns para com os outros. Então eles têm esse amor. Deus já é perfeito em si. Na verdade ele não precisava de nós para amar. Ele já tinha o Filho, já tinha o Espírito. Eles já se amavam. Mas Deus, pela graça dele, quis mostrar esse amor de uma forma graciosa a mim e a você. Então, se eu guardar o mandamento de Deus, se eu guardar os seus mandamentos, amar a Deus e ao próximo, nós vamos estar permanecendo no amor. E ele diz, assim como eu permaneço, assim como eu tenho guardado o mandamento de meu Pai, e no seu amor permaneço. Então o Senhor Jesus, quando esteve aqui na terra, ele guardou todos os mandamentos. Ele fez tudo aquilo que Deus ordenou. Então o mandamento que ele guardou tudo aquilo que Deus ordenou. E não foi só o mandamento do amor, ele guardou todos os preceitos da lei. Ele cumpriu a lei de forma ativa para que eu pudesse viver a sua vida. Então ele viveu uma vida irrepreensível, uma vida sem pecado, uma vida realmente dotada de todos os atributos de santidade e de justiça. O Senhor Jesus Cristo jamais cometeu um pecado. Ele jamais cometeu um pecado como criança, como jovem, como adulto. Jamais cometeu aqueles pecados que nós sabemos que é de criança, jovem ou adulto. Então ele jamais sentiu inveja do coleguinha quando criança. Ele jamais brigou com os irmãos. Ele jamais sentiu inveja dos irmãos. E quando jovem, ele jamais teve um pensamento lascivo na sua mente. Quando adulto, ele jamais cobiçou nada do outro e na mulher do outro, ele não fez nada de pecado. Então ele viveu uma vida irrepreensível, sem pecado. Então o Senhor Jesus guardou os mandamentos por nós. Ele realmente amou o Pai, e porque ele amou, ele guardou os mandamentos. Ele fez tudo aquilo que nós não conseguimos fazer na nossa carne. E agora ele está dizendo, nós estamos numa nova relação. Nós estamos em Cristo, nós estamos nele. Então nós podemos guardar os mandamentos porque estamos nele, na força do seu poder.
Então nós vamos dar fruto porque estamos nele. Então, olha, não é na nossa carne, na nossa força, porque nós não podemos. Nós não conseguimos guardar os mandamentos, nós não conseguimos amar como Ele quer que nós amamos, se nós fizermos isso na carne. Nós não podemos, nós não conseguimos. Não há poder e não há força, não há nem o querer em nós. Mas quando nós permanecemos em Cristo, tudo aquilo que necessitamos, nós alcançamos dele. Tudo aquilo que precisamos, nós temos dele. Ele nos dá tudo o que precisamos para podermos amar uns aos outros, para poder amá-lo. Porque estamos em Cristo. Por isso ele insistiu dos versículos 1 a 9 e está dizendo, permaneça em mim. Então permaneça em comunhão comigo. Agora ele está dizendo, permaneça no meu amor. Então, meus irmãos, permanecer em Cristo, permanecer na sua palavra, na comunhão com Ele, nas orações, ter uma vida de piedade, aquela vida de buscar a Deus, uma vida de que você vai estar realmente tendo da palavra de Deus a coisa mais importante da sua vida. Você não vai substituir a palavra por nada, você não vai negar a palavra, nem vai negar a Cristo por nada. Então por isso que ele diz, permanecei no meu amor. Assim como também eu tenho guardar os meus mandamentos, vocês permanecem, vocês vão estar permanecendo no meu amor quando vocês guardam os mandamentos, como eu também tenho guardado os mandamentos do meu Pai e no seu amor permaneço. É isso que ele fala. O versículo 11 ele fala assim, tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Ele está querendo que nós tenhamos, que nós sejamos felizes, ele quer que nós sejamos alegres. Eu quero que o gozo de vocês, que a alegria de vocês esteja em mim. Alegrai-vos no Senhor. Filipenses também fala a mesma coisa. Alegrai-vos no Senhor. Nossa alegria tem que estar no Senhor. Não pode estar em outras coisas deste mundo. Eu só vou ficar feliz o dia que eu passar no vestibular, no dia que eu passar no Enem. Eu só vou ficar feliz no dia que eu me casar. Eu só vou ficar feliz no dia que acontecer isso, que acontecer aquilo. Não, nossa alegria não está condicionada a nada deste mundo. A nossa alegria só pode estar condicionada nele. Ele quer que nós sejamos, que a nossa alegria seja completa nele. Olha, ele fala bem claro para nós que ele nos disse essas coisas para que a sua alegria esteja em nós. E o nosso gozo, nossa alegria seja completa. Então ele quer que nossa alegria esteja em nós. E nossa alegria seja completa. Então nós só podemos ser completos em Cristo. O versículo 12 diz, o meu mandamento é este, que os ameis uns aos outros como eu também vos amei. Já tratamos disso. O mandamento dele é o amor. Verso 13, ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Então Jesus está dizendo que ele amou os seus amigos. E ele vai explicar agora no versículo 15, por que ele usa a palavra amigos. Já não vos chamo servos, e sim amigos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas eu tenho dito tudo o que ouvi de meu Pai. Então Jesus nos trata como amigos, porque ele nos revelou todas as coisas. Essas coisas que ele revelou, ele mandou que os seus apóstolos escrevessem num livro e que ficasse registrado para gerações futuras. E é por isso que podemos dizer, Deus nos ama. Tanto é que ele deixou a sua palavra escrita para nós. Ele realmente é nosso amigo porque ele tudo aquilo que ouviu do Pai, ele deixou revelado para nós, ele deixou registrado para nós. É claro que aqui devemos ser servos dele, trabalhar com todo afinco para ele, tudo, mas ele nos vê como amigos. Ele nos trata como amigos. Porque tudo quanto ele ouviu do Pai, ele revelou para nós. E ele quer que a gente faça tudo aquilo que ele mostrou, revelou para nós. Ele quer que isso encha nosso coração
de alegria, nossa alegria seja completa. Então ele mais uma vez frisa: vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Então, você pode dizer que é amigo de Deus? Você é amigo do Senhor Jesus? Você está fazendo aquilo que Ele ordena? Então isso é importante, nós entendemos. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz seu Senhor. Então o Senhor nos revelou tudo a respeito, tudo que o Pai falou para Ele. Verso 16 fala para nós o seguinte: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Então aqui ele está dizendo para nós o seguinte: não fui eu que escolhi a Deus, não foi eu que dizia, foi eu que aceitei Jesus. Então eu aceitei Jesus, eu criei no Senhor Jesus, eu recebi como meu Salvador porque Ele me escolheu. Porque o seu Espírito Santo tocou no meu coração, abriu meus olhos para eu ver o quão pecador eu sou e quão hediondo é meu pecado diante de Deus. Ele então abriu meu entendimento para que realmente eu pudesse verdadeiramente arrepender-me dos meus pecados. E abriu meus olhos então para ver que havia uma solução para esses pecados, que a solução estava em Cristo, que Cristo já pagou, já foi punido no meu lugar. Então ele abriu os meus olhos para eu crer, para eu confiar no Senhor Jesus Cristo como meu Salvador, que a sua obra já tinha sido, que a sua obra tinha concretizado e que Ele, através da sua obra, Ele pagou o preço dos meus pecados. Então foi Ele que me escolheu, porque foi Ele que depois enviou o Espírito Santo. Ele vai dizer: eu não vos deixarei órfãos, não vos deixei órfãos. E quando Ele foi glorificado, exaltado à direita de Deus, Ele enviou o seu Filho. Aliás, Ele enviou o seu Espírito Santo. Quando Ele enviou o seu Espírito Santo, foi para não nos deixar órfãos, para não nos deixar sem Deus. Porque o Espírito Santo é o Emanuel hoje. Não é o Filho mais, é o Espírito que é o Deus conosco. É o Espírito Santo que é o Deus conosco. Então ele está dizendo: olha, eu escolhi vocês, eu convenci vocês do pecado, eu abri os seus olhos para vocês verem o quão terrível é um pecador, também abri os seus olhos para vocês verem que há salvação só em Cristo, porque não há salvação em nenhum outro nome, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser através do nome de Jesus. Então não foi Ele que nos escolheu, e Ele nos escolheu e diz assim: e vos designei para que vades e deis fruto. Então não foi para Ele salvou porque Ele quer me salvar, porque tudo bem, Ele me achou especial, eu era muito especial, etc. Não, eu não era especial assim, eu era pecador como todos os demais. Ele me salvou pela graça e favor imerecido. Eu achei graça diante de Deus. Se você é salvo, você achou graça diante de Deus. E Ele te salvou para as boas obras. Ele te salvou para que vades e deis fruto. Ele te salvou para que você, como um ramo de uma videira, você desse fruto. Ele salvou-nos para darmos fruto. Ele nos salvou para sermos parados, para ficarmos plantados no banco da igreja, só vindo ser servido todos os dias. Só para ser servido. E depois passamos durante a semana fazendo as nossas coisas, sem meditar na palavra de Deus, sem pensar na palavra de Deus, só fazendo aquilo que eu quero. Não, Ele nos salvou para que nós vamos e demos muito fruto. E Ele quer que nosso fruto permaneça, o vosso fruto permaneça. Então não quer que nós demos fruto e o fruto dissipa, vá para o nada. O apóstolo Paulo tinha uma grande preocupação que o seu fruto permanecesse. Tanto é que ele sempre voltava ali nas igrejas que ele fundava, escrevia cartas. Ele estava sempre dizendo, em uma certa ocasião, ele falou assim: olha, eu temo que Satanás não vos seduza, não vos engane. Então ele quer que nosso fruto seja permanente.
a fim de que tudo quanto pedis ao Pai em meu nome Ele vos conceda. Então, olha, Ele está mais uma vez aqui dizendo que Ele vai conceder tudo que nós pedimos. Ele quer que nosso fruto permaneça. Para eu pedir tudo que eu quiser, será feito. Eu vou pedir tudo debaixo da sua vontade. E finalmente Ele diz: isso é o que vos mando, que vos ameis uns aos outros. Então Ele dá ênfase mais uma vez. E finaliza esse ponto dizendo: isso eu vos afirmo. Falo novamente para vocês: amai uns aos outros. Vos afirmo que vos ameis uns aos outros. Amai uns aos outros. Então, como é que você pode demonstrar esse amor pelos seus irmãos? Nesse momento, como é que você pode estar demonstrando esse amor? Liga para os seus irmãos. Oi, irmão, como é que foi? Nós não podemos vir na igreja porque nós estamos de quarentena, nós estamos, sei lá, não podemos ter culto. Mas como é que você passou o seu dia? Como é que foi você? Ouviu a mensagem? Gostou da mensagem? O que você achou? Liga uns para os outros. Vamos ter comunhão pelo telefone, pelo WhatsApp. Vamos ter comunhão de alguma forma. Vamos mostrar amor pelos irmãos. Então vamos fazer isso de uma forma saudável, de uma forma viva. Vamos estar compartilhando com os irmãos as bênçãos. Olha, eu tenho recebido bênçãos. E vamos estar orando uns pelos outros todos os dias. Nós temos a nossa lista de oração, nós temos a nossa listagem ali de estarmos orando 24 horas por dia, todos os dias. Cumpra aquele horário que você colocou. Tem algumas janelas ainda que não foram preenchidas. Talvez você pode preencher algumas lacunas ali, para que a gente não fique nenhuma hora sem orar. Essa é a forma de nós amarmos uns aos outros. Você vai poder mostrar esse amor, sabe, como se apegando mais à palavra de Deus. Porque quanto mais você está perto de Cristo, mais seu amor vai ser intenso. Então, se você começar a ficar na carne, você não vai ter amor, você não vai fazer diferença. Se a pessoa te falar uma coisa, quem se importa? Você não vai amar uns aos outros. Então, esta é o mandamento de Deus, que vos ameis uns aos outros. Então, meus amados, vamos criar formas criativas nesse momento de mostrar amor uns pelos outros. Não vamos ficar fora da igreja. Mesmo que nós podemos reunir, vamos fazer alguma coisa para nós estejamos juntos. Tá? Então, vamos fazer alguma coisa criativa para estarmos todos juntos. Deus abençoe a sua vida. Deus lhe dê uma boa noite de sono. E lhe dê um bom dia amanhã. E vamos orar para que nós logo possamos estar nos encontrando e podendo abraçar uns aos outros, cumprimentar uns aos outros e, enfim, que nós possamos ficar juntos novamente. Nós agradecemos ao nosso Deus esta oportunidade e a paciência dos irmãos de terem ouvido do início ao fim. Isso é muito importante para que nós sejamos edificados. Muito obrigado, Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém. Louvado